A passagem de hoje é Efésios capítulo 3, versículos 14 a 21. Vamos ler juntos. Por causa disso, me ponho de joelhos perante o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, do qual toda a família nos céus e na terra toma o nome, para que, segundo as riquezas da sua glória, vos conceda que sejais corroborados com poder pelo seu Espírito no homem interior, para que Cristo habite, pela fé no vosso coração, a fim de, estando arraigados e fundados em amor, poderdes perfeitamente compreender, com todos os santos, qual seja a largura, e o comprimento, e a altura, e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo, que excede todo entendimento, para que sejais cheios de toda a plenitude de Deus. Ora, aquele que é poderoso para fazer tudo muito mais abundantemente, além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder que em nós opera, a esse glória na Igreja, por Jesus Cristo, em todas as gerações, para todo o sempre. Amém. Amém. A passagem de hoje é a segunda oração de Paulo por Éfeso. A primeira está no capítulo 1, e a diferença é que, enquanto a primeira oração se concentra mais em cada crente individualmente, a de hoje é feita em um nível eclesial, para todos os santos, para toda a Igreja. Paulo está na prisão. Se não estivesse, provavelmente teria ido a Éfeso para encontrar os santos pessoalmente, e com todas as suas forças, os teria encorajado a permanecerem firmes e a fortalecerem a sua fé. Mas a realidade é que ele está preso. Por isso, tudo o que Paulo podia fazer pela igreja de Éfeso era ajoelhar-se e orar por eles. Paulo considera o próprio ato de poder orar uma bênção. Ele ora com alegria pela igreja de Éfeso. E esta é uma oração verdadeiramente fervorosa, como podemos perceber pelo fato de ele se ajoelhar. Ajoelhar-se para orar demonstra grande fervor. Isso porque os judeus geralmente oravam de pé. A postura tradicional de oração era em pé e, apenas em ocasiões especiais para orações mais intensas, eles se ajoelhavam. Assim vemos no Antigo Testamento que Abraão e Salomão, bem como a maioria dos judeus no Novo Testamento, geralmente oravam de pé. No entanto, em momentos de arrependimento, ou em orações especiais, eles se ajoelhavam. Por exemplo, na fervorosa oração de arrependimento de Esdras, ele se ajoelhou e ergueu as mãos para orar. Lemos também que Jesus, no jardim do Getsêmani, ajoelhou-se e prostrou-se com o rosto em terra para orar. Orar de pé era o padrão, e orar de joelhos era uma atitude especial. Portanto, o fato de Paulo ter se ajoelhado para orar a Deus pela igreja de Éfeso mostra-nos que ele está fazendo uma oração muito fervorosa. Espero que, através da fervorosa oração de Paulo, tenhamos um tempo precioso para compreendermos bem o que Deus quer nos dizer hoje e qual é o seu coração. Paulo intercede pela igreja de Éfeso. O primeiro pedido de sua intercessão está no versículo 16, que vamos ler juntos novamente. Para que, segundo as riquezas da sua glória, vos conceda que sejais corroborados com poder pelo seu Espírito no homem interior. Amém. Primeiro, Paulo orou para que o homem interior dos santos fosse fortalecido. Ser fortalecido significa ganhar força. No entanto, não se trata de força física, mas de força espiritual. Por isso, Paulo orou para que o homem interior dos Efésios se fortalecesse. Ao examinarmos as epístolas de Paulo, ele enfatiza a transformação que ocorre quando encontramos Deus, distinguindo entre o velho homem, o homem exterior, e o novo homem, o homem interior. O homem exterior refere-se à nossa antiga natureza, corrupta, depravada e egoísta, o corpo que herdou a natureza pecaminosa. Em contraste, o homem interior é a nossa nova natureza espiritual, recriada em Jesus Cristo. Ele constitui a nossa verdadeira essência, o lugar onde o Espírito Santo habita e opera a transformação de todo o nosso ser. Muitos cometem o erro de presumir que, por serem adultos fisicamente, seu homem interior também é maduro. No entanto,
Mesmo entre aqueles que parecem plenamente desenvolvidos, o homem interior pode ser tão frágil quanto uma criança. Se o nosso homem interior for fraco, a nossa fé será abalada por qualquer circunstância ou situação. Ele certamente desmoronará diante de problemas, dificuldades e medos. Por isso, Paulo sabia que, para enfrentar os desafios da fé, o homem interior precisa ser forte. É a vida guiada pelo Espírito Santo que fortalece o homem interior. Ele é fortalecido pelo poder do Espírito. Clamem, pois, pelo poder do Espírito. Que Deus os abençoe. Olhem para Paulo. Quão forte era o seu homem interior. Quão forte precisa ser o homem interior para louvar em meio ao sofrimento? Ele louva mesmo acorrentado, e mesmo na prisão. O fato de poder interceder pelos outros nos mostra quão poderoso é o seu homem interior. Aquele cujo homem interior é forte, manifesta ousadia mesmo em meio à fraqueza. Isso acontece porque ele vive uma vida de fé que não muda com o ambiente, que depende do Espírito, confia no Espírito e vive pelo poder do Espírito. Amados, que o homem interior de vocês seja fortalecido. Quando o homem interior é forte, a fé se torna firme, e não inconstante. Podem surgir dificuldades e situações atemorizantes, mas, se o homem interior for forte, ele jamais será abalado. O segundo pedido na oração de Paulo pela igreja de Éfeso está no versículo 17. Vamos ler juntos. Para que Cristo habite, pela fé, no vosso coração, a fim de, estando arraigados e fundados em amor. Amém. Em segundo lugar, Paulo intercede para que os santos se firmem no amor. Paulo diz que, para que a fé da igreja de Éfeso cresça de forma saudável, ela precisa estar enraizada no amor. É preciso estar arraigado, e mais do que isso, alicerçado, de modo que não possa ser removido. Ele usa a imagem de cavar fundos alicerces para construir um edifício robusto. Assim, a palavra nos mostra que o fundamento da fé e a essência da comunidade da igreja é o amor. Paulo era um homem que sentiu e experimentou o amor de Deus. Por isso, ele sabe o quão importante é o amor de Deus. Este amor não é meramente emocional. O amor é a nossa identidade cristã e a força motriz que move a nossa fé. Quem sou eu? Quem são vocês? Somos aqueles que foram amados por Deus. Deus nos deu o seu grande amor. Ele nos escolheu e nos predestinou antes mesmo de nascermos. E por nos amar, salvou-nos por meio de Jesus. Somos filhos amados por Deus que receberam esse grande amor. Por isso, esta é a base e a essência da nossa fé. Somos amados por Deus. Por termos recebido o amor de Deus, vivemos a vida cristã. Esta é a nossa confissão. Não recebemos amor por termos feito algo que agradasse a Deus, nem praticamos atos de fé para merecer o seu amor. A raiz da fé é o amor, e a essência da igreja também é o amor. Paulo, então, reflete sobre como os efésios podem se firmar no amor. E ele nos dá a resposta. É quando Jesus Cristo habita em nós que podemos nos firmar e nos estabelecer no amor. Devemos crer que quando confessamos Jesus Cristo como nosso Salvador e Ele habita em nós, somos fortalecidos pelo amor. Desejo que todos nós creiamos nessa verdade. Paulo diz que, entre a fé, a esperança e o amor, o maior é o amor. Isso não significa que as outras virtudes não sejam necessárias, mas ele ensina que a fé que atua pelo amor é a fé verdadeira. Isso significa que, sem o amor, a própria fé pode ser abalada. Se estivermos enraizados e fundados no amor, nunca seremos abalados. Não desmoronaremos. Nossa fé não será condicional nem circunstancial. Se nos firmarmos apenas no conhecimento, nos tornaremos orgulhosos. Se tentarmos nos aproximar de Deus confiando apenas em nosso intelecto, a soberba será inevitável. Se nos firmarmos apenas no zelo, um dia nos cansaremos. Por isso devemos nos firmar no amor. Amados santos, desejo que vocês se enraizem e se firmem no amor.
O terceiro pedido de Paulo pela igreja de Éfeso está nos versículos 18 e 19. Vamos ler juntos. Poderdes perfeitamente compreender, com todos os santos, qual seja a largura, e o comprimento, e a altura, e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo, que excede todo o entendimento, para que sejais cheios de toda a plenitude de Deus. Amém. Em terceiro lugar, ele intercedeu para que os santos conhecessem plenamente o amor de Cristo. Ele descreve esse amor como algo que excede todo o entendimento. O amor de Deus em Cristo transcende a compreensão humana. Se tentarmos entendê-lo apenas com a nossa mente, não conseguiremos, pois é um amor que vai além da nossa capacidade de raciocínio. Por isso, sua largura, comprimento, altura e profundidade não se encaixam em nossos conceitos humanos. A palavra diz que ele nos deu um amor que é, em essência, incompreensível. Por mais que tentemos, não conseguimos abarcá-lo plenamente. Pensem nisto. O fato de Deus ter nos dado Jesus Cristo. Vocês conseguem realmente entender isso? Deus é aquele que poderia nos salvar a todos, com uma única palavra. Mas ele escolheu nos enviar Jesus. E o próprio Jesus suportou a dor. Como a nossa mente pode compreender isso? Eu sempre digo que não conseguiria entregar meu filho ou minha filha à morte por ninguém. Eu simplesmente não poderia. Eu morreria no lugar deles, mas jamais sacrificaria os meus filhos amados. Mas Deus tomou essa decisão. Por quê? Por nós. Não conseguimos compreender a profundidade desse amor. O próprio Jesus foi crucificado e morreu naquela cruz. Ele nos amou a esse ponto. Ele simplesmente deu tudo. Ele derramou o seu amor gratuitamente. Este é o amor do qual estamos falando. Como podemos entendê-lo? Qual seria a sua largura, comprimento, altura e profundidade? Qual seria a sua medida? É incomensurável. O convite é para que compreendamos um pouco desse amor de Jesus. É essencial que o compreendamos. É preciso compreender esse grande amor para que a nossa fé se aprofunde e se fortaleça. Quando todos na igreja compreendem o grande amor de Deus, essa comunidade ganha vida. As feridas são curadas, os relacionamentos são restaurados, e as pessoas cooperam, acolhem umas às outras, servem e trabalham juntas, transbordando de alegria, louvor e graça. Amados santos, que vocês possam conhecer cada vez mais profundamente o amor de Cristo. Deus continua a derramar esse grande amor sobre nós, revelando-o a nós. Que todos nós creiamos nessa verdade e vivamos nela. Portanto, lembremo-nos, o homem interior precisa ser fortalecido. Precisamos nos firmar no amor, criar raízes e estar bem alicerçados. E precisamos ter uma fé que se apropria do grande amor de Jesus Cristo. Quando isso acontecer, poderemos desfrutar da obra de Deus, que nos enche com toda a sua plenitude. Esse estado de plenitude de Deus é quando o Senhor governa sobre nós e a imagem de Cristo se manifesta em nossa vida. É quando as pessoas olham para nós e veem algo diferente, algo que reflete a imagem de Jesus. Esse é o estado de plenitude de Deus. Quando nos tornamos plenos de Deus, creio que experimentaremos o seu poder agindo em nós, pois Ele é capaz de fazer infinitamente mais do que tudo o que pedimos ou pensamos. Que tenhamos um dia e uma vida assim. Que Deus os abençoe.